o grupo que estava ali junto com o Nicolas e os outros parlamentares chegaram e aí a chuva já tinha começado a parar, né? Uma chuva bem mais fininha e acabou que deu tudo certo. O Nicolas conseguiu discursar, o caminhão principal que estava lá foi desmobilizado, então só o menor caminhão que ficou, só cabia praticamente o Nicolas ali, acho que o pai e a mãe dele que subiram, e foi até bom, porque as pessoas queriam cumprimentar quem estava na caminhada, sabe? E o clima era de felicidade, porque ali naquele momento já tinha chegado também alguns boletins do Corpo de Bombeiros e todo mundo estava preocupado em saber como é que estavam as pessoas que tiveram que ir para o hospital, receber atendimento. Teve uma moça, inclusive, que eu estava ajudando ela a caminhar até lá no SAMU, porque ela tomou uma descarga elétrica no pé, o pé dela estava ali no gradil na hora do raio, né? Mas, assim como o caso dela, tiveram outros que foi mais um susto, nada muito grave, graças a Deus. E a chuva, que tinha tudo para atrapalhar, Adriana, acabou deixando a manifestação ainda mais bonita, porque ali as pessoas mostraram a sua resistência, né? Aquela vontade de permanecer e a vontade de lutar por liberdade, por justiça, foi maior do que qualquer chuva, viu? Parabéns, Berenice, pela cobertura. A gente viu ali, né, você tentando fazer o melhor. Aliás, você e o Gabriel estão de parabéns, fizeram ali o impossível, eu diria. Teve uma parte que eu queria que você comentasse, que foi exatamente isso. Depois de ter acontecido, né, aquela descarga elétrica, tinha um guindaste ali, né, que era uma coisa alta e, infelizmente, algumas pessoas estavam ali encostadas e como o lugar é muito alto, de fato, atrai raios, né, e você tinha ali um guindaste, aí acabou acontecendo essa fatalidade. Mas uma coisa que me impressionou, e eu ouvi, né, alguns comentários a respeito de quem estava lá, é que naquele momento que exatamente parecia que as pessoas podiam dispersar, a polícia também, né, tentava afastar as pessoas dos gradis, eles começaram a gritar que não iriam sair dali, queriam ficar ali, né? Então, a despeito daquela inundação de tudo, essa força mesmo do brasileiro ali, né? Cobrindo, né, a cabeça com a bandeira. E a outra coisa é a felicidade. Eu vi de novo o povo feliz, depois de muito e muito tempo. O povo indo para a rua feliz. A gente fica imaginando, né, quem da esquerda consegue mobilizar pessoas com esse desprendimento, né, dispostas a enfrentar esse sacrifício e com um sorriso daqueles no rosto. Foi isso, Marina. As pessoas estavam felizes, né, de se reencontrarem ali na rua, na chuva, independente de qualquer dificuldade. Parece que quando as coisas acontecem de uma forma mais difícil, desafiadora, o sabor da chegada fica melhor. E era isso que eu sentia nas pessoas. Nesse momento aí, ó, que vocês estão vendo, a chegada do Nicolas, quem participa de corrida, por exemplo, maratona, era justamente isso, sabe? Eles chegando, sendo abraçados e aquele coro durante a chuva também. Eu não vou embora, né? E teve vários momentos lá que as pessoas se emocionavam. Gente, o locutor oficial do Bolsonaro estava lá no início da manifestação, né? Ele que abriu o protesto, e aí foi bem interessante, porque ele lembrou do ex-presidente Jair Bolsonaro, das últimas manifestações que o Bolsonaro ainda estava, né, em liberdade, e aí ele fez uma locução como se o Bolsonaro fosse chegar, sabe? E naquele momento, assim, eu vi várias pessoas se emocionando, e era de arrepiar mesmo, porque a sensação é de que ele estava lá, com a gente e que ele ia entrar, mas isso não aconteceu. E isso foi deixando as pessoas tão emotivas, sabe? Que quando a chuva começou a chegar, ninguém falava em ir embora. Só que aí, sabe aquele momento que você pensa assim, poxa, já tá chovendo 2 horas, vai acabar. E aí a chuva não acabou. E enquanto chovia, tava tocando ali hinos de louvor, as pessoas cantando o hino nacional, fazendo oração. E eu não tenho dúvida, porque aquela energia ali parecia, era uma verdadeira guerra espiritual, sabe? Parecia que as pessoas estavam ali invocando a Deus e uma guerra espiritual acontecendo. De repente, aquele raio cai, né, um desespero, e as pessoas tiveram muita resiliência, enfrentaram tudo com muita calma.
os bombeiros fizeram a sua parte, a organização também, né? A Bia Kicis também, destacar aqui a importância dela ter buscado o apoio da Polícia Militar, e todo mundo agiu nesse sentido, de um ajudar o outro, e de um dar força para o outro, porque se você imaginar, né, poxa, ficamos ali 4, 5 horas na chuva, e eles que estavam caminhando há 7 dias, enfrentando chuva e sol todos esses dias, né? É só Deus mesmo para dar resistência para essas pessoas, para o Nicolas ainda ter voz, e gritava, e o grito dele ecoava lá: acorda, Brasil, acorda, Brasil. Eu fico imaginando que é só mesmo coisa de Deus para uma pessoa como ele ter essa resistência, não ter perdido a voz, né? Fez um discurso ali emocionante também, de 20 minutos, mas que, como ele mesmo disse, foi ali, aquele ato não termina ali foi só o recomeço, né? E um recomeço num lugar emblemático, que é a Praça do Cruzeiro, onde foi celebrada a primeira missa de Brasília, quando Brasília foi oficialmente reconhecida como capital do país, o ponto mais alto de Brasília. E assim, só para não me estender muito nos comentários, mas falar sobre a questão dos profissionais, tinham alguns jornalistas lá que estavam cobrindo de muito mau humor, sabe, a manifestação. Teve um que chegou, inclusive, depois do raio, e falou assim: eu acho que parece que o Nicolas, né? Sabe aquela pessoa que fica tentando mandar o povo embora, jogando umas? Aí ele, parece que o Nicolas não vai vir mais, não. Eu falei, mas como assim? Como não? Porque ele já conseguiu o que ele queria, né? A gente já tá todo mundo aqui que nem uns babacas. Falou desse jeito pra mim. Eu falei, não, peraí. Então você acha que você é babaca porque você tá aqui? É porque eu não tenho lado, né? Eu tô aqui trabalhando. Eu falei, bom, não parece que você não tem lado, porque só pelo jeito que você tá se expressando, né, falando que você é um babaca, que quem tá aqui é babaca, então certamente você não gosta do Nicolas. Então você não pode dizer que você não tem lado. E aí eu peguei e falei pra ele, falei, olha, é o seguinte, pra uma pessoa que caminhou 7 dias, né, tá no seu último dia de caminhada, você acha mesmo que ele vai simplesmente pedir um Uber e ir embora? Isso não vai acontecer. Assim como as pessoas que já estavam lá não iam embora. E foi lindo, né? Como eu disse, a chuva tinha tudo para estragar, mas tornou essa manifestação ainda mais bonita, e a Praça do Cruzeiro escreveu história mais uma vez. É exatamente isso, né? Os jornalistas, os outros, os das mídias tradicionais, tentaram ignorar até o fim da noite, depois estavam todos falando, né? É claro que teve os levianos que culparam o líder desse movimento por um fenômeno natural, que isso, assim, é uma loucura. Mas você me falou do discurso do Nicolas. O que me chamou a atenção foi ele pedir ao Alcolumbre a CPMI do Banco Master. O que mais chamou a sua atenção do discurso dele ao vivo? Julie, olha, foi esse sentimento que ele quer despertar nas pessoas, né? Sobre furar bolhas. No sentido de, olha, estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, né, que vocês vieram acompanhar a nossa chegada, mas a partir de agora, vocês também têm uma missão, né? Falem sobre o que está acontecendo no nosso país. E aí, sim, elencando todas essas pautas que hoje a política brasileira trata com um certo descaso. Afinal, por que Davi Alcolumbre não instalou a CPI do Banco Master até hoje? Porque já tinha um pedido desde novembro, né, Julie, protocolado lá no Senado. Não instalou porque não é interesse dele e de meia dúzia de uma casta política aqui no nosso país. Então, infelizmente, hoje o poder está concentrado na mão de poucos, né? E poucos daqueles que são reféns ainda por cima do sistema do judiciário por causa do foro privilegiado. Mas o recado ali principal do Nicolas é esse: é disseminar esse sentimento de que o país não pode se conformar com a corrupção, que é preciso cobrar dos políticos, que é preciso fazer uma renovação política. Nós estamos em ano de eleição, né? Ele fala, inclusive, sobre a direita, o conservadorismo.
esse sentimento também atingir as pessoas que são na região norte e nordeste do país, porque são regiões ainda onde a esquerda e o PT predominam nas votações. E a gente sabe os motivos, né? Muito assistencialismo, muito populismo, pessoas que às vezes não têm acesso a quase nada e aceitam viver de migalhas. Então, esse foi o discurso do deputado Nicolas, mostrar para a pessoa que você conhece, para o seu familiar, que a gente pode ter um país melhor e aí sim acordar o Brasil. Berenice, parabéns pela cobertura, realmente um marco muito importante na história do Brasil. Eu queria saber a sua impressão sobre o povo que estava lá. Qual que é o perfil do manifestante que estava lá, que participou, que esteve lá e fez parte desse grande marco? É a família, né? A família brasileira. Pessoas de todas as idades, sabe? Crianças, tinha bebê lá, gente, tinha bebê de colo, sabe? Acho que com um pouco mais de um aninho. E aí, nesse sentido, eu já fico me lembrando do que eu tô vendo nas redes sociais, sabe? Pessoas da esquerda desejando que algo pior tivesse acontecido ali, que estavam ali praguejando para que chovesse. Gente, tinha crianças lá, né? Como é que pode a pessoa desejar esse tipo de coisa sabendo que tem crianças, pessoas inocentes, idosos, inclusive, que estavam ali só querendo o melhor para o seu país. Eu vi uma imagem lá tão emblemática de uma senhorinha, acho que ela já devia ter mais de 80 anos. E ela estava ali na chuva, né? Até o momento que os bombeiros acharam por bem, foram lá socorrer ela, levar uma manta térmica para ela, mas por ela não queria sair de lá, não, sabe? Então, assim, é o público da direita, é o conservadorismo. Há mais de quase 10 anos eu acompanho as manifestações aqui em Brasília e é o retrato da família brasileira, sabe? É pai, filho, avô, avó, leva até o cachorro, sabe? Tinha até cachorro lá, os cachorrinhos, os pets. E no 8 de janeiro, gente, tinha também. Eu estava lá cobrindo na época também, por outra emissora. E era esse o público, sabe? Não tinha ninguém ali pelado, como você vê em manifestações de esquerda, ou usando algum tipo de roupa despudorada, né? Que eles fazem isso muito para chamar atenção nas suas bandeiras identitárias. Enfim, ali era o verdadeiro retrato da família brasileira, um sentimento assim de um ajudar o outro. Muita gente já foi preparada para a chuva. Quem não tinha capa de chuva, tinha gente lá distribuindo, sabe? Olha, pega a minha, eu tô com uma sobrando, sombrinha, enfim. As pessoas estavam ali se ajudando, né? E felizes por encontrar todo mundo de volta nas ruas. O sentimento era esse. E muita gente de fora também, muita gente de outras cidades, inclusive lá do meu estado, que é de Mato Grosso. Imagina, mais de 1.000 quilômetros, né? Mato Grosso, capital Cuiabá, fica daqui. E as pessoas foram vendo isso nas redes sociais, da importância do trabalho da Oeste. Se não fosse as redes sociais, as pessoas não saberiam o que está acontecendo. E ontem, essa era a pauta do dia. Infelizmente, a imprensa só deu atenção para o que estava acontecendo quando viu ali uma oportunidade, né, de fazer sensacionalismo em torno do raio. E acho que o Nicolas foi muito feliz, não só de ir lá visitar essas pessoas no hospital, como também de dar, né, uma verdadeira... nem sei como definir o que ele fez ali, mas ele escancarou a verdade, né? Olha, vocês não me acompanharam a caminhada toda, mas hoje tá todo mundo aqui. E foi justamente isso. Brotou um monte de emissora lá. Eu tava na hora ainda, quando os bombeiros foram conversar com os jornalistas. Brotou CNN, Itatiaia, enfim, a Globo. Todo mundo apareceu nesse momento, né? Para tentar trazer uma notícia ruim. Mas prevaleceu, né, a festa da democracia. Certeza. Berê, muito legal essa descrição sua e esse jeito como você está descrevendo, tão humano também, além de muito profissional como sempre. É tudo muito emocionante, muito forte, importantíssimo o que aconteceu, mas sabe, tem bastante gente aqui no chat perguntando o seguinte: ok, mas e aí, quais os frutos dessa caminhada? Quais os possíveis efeitos a partir de agora? Hoje é segunda, a caminhada terminou, atingiu o seu objetivo. Como amanhece Brasília? O que você acha que
essas manifestações podem deixar realmente de efeitos práticos daqui para frente, os principais gritos, bandeiras que foram levantadas por essas pessoas todas que a gente ia descrevendo. Alguém aqui, inclusive, falou algo interessante que eu ia trazer para a gente agora. Deixa eu procurar aqui, que eu trago para a gente já, então. E daqui a pouco também um trecho de uma entrevista que a Berenice fez, um trecho curtinho, né, com o senador Isalci Lucas. Está ficando preparado por aqui para você chamar já, Berê. Maravilha. Pois é, a gente conseguiu conversar com alguns parlamentares ali na chegada da maratona, né? A maratona pela justiça e pela liberdade. Mas respondendo aí o que o chat está querendo, né? Nossa audiência quer saber sobre como amanhece Brasília no dia de hoje. Amanhece sem dúvida diferente. Ainda falta mais de um mês ainda para o recesso parlamentar. Mas eu acho que ontem a direita, a oposição no Congresso Nacional passou um recado muito importante para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, para o próprio STF e a mídia também, o consórcio, né, da extrema imprensa, que insiste em abafar tudo o que está acontecendo. O povo ainda tem voz. Ontem o recado foi muito direto, né, e está lá na Constituição. Supremo é o povo, e o povo pode fazer muito mais, né? O primeiro passo já foi dado, que foi ir para as ruas. E desde o 8 de janeiro, de lá para cá já se passaram 3 anos. E realmente eu ainda não tinha coberto nenhuma manifestação da direita tão grande como no dia de ontem, né? E o que chama a atenção também é o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está preso, mas ele não está esquecido, né? Esse foi o recado também que a oposição passou no dia de ontem. O Nicolas teve a iniciativa de ir sozinho, pegou ali a BR-040. Os parlamentares que talvez estavam acomodados nos seus estados, tirando férias, foram percebendo ali, olha, realmente, a gente vai ter que ir para lá, senão vai ficar feio. Vamos ter que ir para lá. E aí as pessoas vão começando a ver que os parlamentares estão se mobilizando. E a gente está acompanhando, né, nós jornalistas, que há uma cobrança por parte da população nesse sentido. Poxa, o mundo está desabando, roubo dos aposentados, esse escândalo do Banco Master envolvendo tanta gente importante e os parlamentares de férias. Então, assim, foi importante para dar um start na sociedade, né? Principalmente aqueles que achavam que a oposição não ia fazer nada durante esse período. Esse foi um recado muito importante, o povo ir para as ruas, porque nós estamos em ano eleitoral, Dri. E é como eu disse, os parlamentares que não aderirem a essas pautas, que realmente são para apaziguar o nosso país, a exemplo da anistia, porque essa pauta não morreu, e até mesmo o veto do presidente Lula em relação à redução de penas, esses políticos, a exemplo do Hugo Mota, que hoje ele é presidente da Câmara, mas o mandato dele acaba também neste ano, eles simplesmente estarão jogando uma pá de cal em seus mandatos, se eles não acordarem para as necessidades, para as pautas que realmente o Brasil quer que sejam atendidas. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.